profetizo, seja cheio nessa noite. Que é isso, Jesus? Abra no Evangelho segundo escreveu São João, o apóstolo do amor. João é aquele que debruçava a sua cabeça no colo do Senhor Jesus, e ali derramava suas lágrimas, contava suas necessidades, e era um dos mais íntimos. Livro do apóstolo João, capítulo de número 4 e versículo de número 6. Não saia dessa inspiração que você está agora. Capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Que diz assim, sua parte A do versículo, que diz assim: e ali ficavam os poços, ou poço de Jacó. Vou ler de novo. E ali ficava o poço de Jacó. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Pregador, hoje você veio aqui para falar de poço? Sim, eu vim aqui para falar de poço. Se você entendesse o significado que tem na cultura judaica, muitas coisas naturais, que significa grandes coisas sobrenaturais. Porque às vezes Deus não precisa pegar uma bola do seu poder e da sua majestade e materializar para que você volte a adorá-lo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Salomão ele vai dizer, um dos homens mais sábios de toda a atualidade da época, ele vai dizer: você quer ver a presença de Deus? Olhe para a natureza, olhe para os céus, olhe para o oceano. Você não precisa de nada que seja sobrenatural para você enxergar a majestade de Deus. E hoje eu entendo que quando olhamos para o oceano,
vemos que Deus o fez. Quando olhamos para a estrela dos céus, como Abraão olhou, e o Senhor olhou para ele e disse: eu farei de ti uma grande nação, quão grande quanto as estrelas dos céus. As estrelas dos céus revelam a glória de Deus. Eu e você não conseguimos contá-las, nem enumerá-las, mas o Senhor o conhece pelo nome, chama pelo nome, e todas elas têm que obedecer. O Senhor está dizendo: eu te chamei para ser um alvo das minhas promessas. Eu te chamei para ser alvo do meu entendimento. Eu te chamei para ser um diferencial para uma nação inteira. Mas você precisa ver aquilo que aquele que está lá fora não consegue ver. Você precisa enxergar aquilo que o mundo não enxerga, porque quando você começar a ver nas coisas simples a majestade do Todo-Poderoso, você vai entender que Deus, Ele é forte o suficiente para te manter de pé, para te segurar de pé. Aleluias. Pode o vento soprar, pode o vento soprar, pode as ondas se levantarem, pode as ondas se levantarem. Você pode parecer que está se afundando, mas o Senhor está caminhando até você dizendo: filho, eu sei que você tem pouca fé, mas pegue na minha mão, que essa tempestade não foi gerada para te matar, esse vento não foi soprado para te eliminar. Tudo isso está acontecendo com o propósito de mostrar para todos, para mostrar para o mundo que você foi escolhido e foi tocado pelo Senhor Jesus. Você pode agradecer a Ele nessa noite. Levante a sua mão, diga para Ele: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor cumpra em mim a sua promessa. Você pode glorificar ao nome do Senhor? Aleluias, aleluias, aleluias. Ali ficava o poço de Jacó. E da onde? Qual é a origem deste poço? Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 18. A palavra do Senhor vai dizer que Deus chama um homem do meio da sua terra e do meio da sua parentela, ordenando, dizendo: pega a sua família e saia do meio da sua família, do meio da sua terra, do meio da sua parentela, porque eu haverei de mostrar o quê? Essa é a pergunta que aquele homem tinha no seu coração, porque o Senhor não falou para onde levaria, Ele não disse qual seria a terra. O Senhor apenas disse: sai do meio da sua parentela. E ele, sem questionar, obedeceu a voz de Deus. Olha para mim nessa noite. Quem falou que você precisa entender para obedecer a voz de Deus? Mas o Senhor falou de mim, falou para mim que me faria um grande pregador, uma grande levita, um grande homem, uma grande mulher. Mas eu não, olhando para mim, eu não vejo como, eu não vejo expectativa em mim, eu não vejo como, eu não tenho um chamado. Mas porventura diria Deus e não confirmaria, prometeria a Deus e não faria? Olha para mim nessa noite. Se você foi alvo de uma promessa, não importa como ela vai começar. Talvez você não compreenda os projetos de Deus para a tua vida, mas Deus está dizendo: basta apenas uma oportunidade, basta apenas uma chance para mim fazer daquilo que é nada um tudo, para mim fazer daquilo que não existe voltar à existência, porque aquilo que olhos não viu, ouvidos não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para você. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Aleluias. Eu te chamei, basta você dar o primeiro passo, porque no segundo passo você vai começar a entender o meu projeto que eu tenho na tua vida, o projeto que eu tenho na tua família, o projeto que eu tenho com os teus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Basta você dar o primeiro passo de obediência, para tudo
tem um ponto de partida. Em tudo tem um ponto de partida. Nada começa do nada, pastora. O Senhor muitas vezes vem falando ao nosso coração, dizendo: filha, eu quero te usar, filha. Filho, já era para o teu ministério estar avançado. Mas como que você pode ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, se você não teve coragem nem de se levantar do mesmo lugar que você se encontra? Qual é o lugar que eu se encontro? No lugar do comodismo, no lugar da paciência, no lugar em que você se sente confortável. Você não quer sair desse patamar para subir um degrau a mais. O Senhor está falando, é com uma palavra que começa uma pregação, é com um louvor que começa uma adoração. E o Senhor te chamou para pregar, então você vai pregar, querendo o inferno ou não, você vai adorar, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Mas Abraão chega até Siquém, e era uma terra árida, um deserto. Não era uma terra boa, havia pedregais, deserto. E se você olhasse para aquele cenário, você iria dizer e concordar comigo, dizendo: não tem como prosperar numa terra árida, seca. Não tem como prosperar em um deserto. Mas entenda uma coisa: se Deus te fez caminhar até este local, é porque desta terra o Senhor te fará próspero. Você recebe? Levanta a sua mão para adorar. Eu vou repetir para você entender. Se o Senhor te colocou aonde você está, mesmo que todos olhem para você e digam: não tem capacidade de prosperar, não tem como essa terra frutificar, não tem como essa pessoa ir para frente, Deus fará para confundir os seus adversários, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele é dono de ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de todas as coisas, e Ele não precisa te colocar no meio do paraíso para você prosperar. Aonde Ele te colocou, você vai seguir em frente, e todos vão ter que ver que Deus é na sua vida, que Deus é com você. Você foi escolhido para ser um vencedor. Abraão, você vai ficar nessa terra? Siquém. Essa terra aí não é uma terra que Deus prometeu para você e nem para os seus descendentes. Porque os críticos, eles tendem a olhar o exterior, a aparência. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso aqui é apenas um adorno. O que o Senhor está interessado, bata no peito, diga: é o coração, é a minha vida por inteiro. Não é aquilo que você tem ou você deixa de ter. Você não é inferior por aquilo que você não tem. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te fará uma promessa nessa noite, e se você toma posse, se prepara aí, porque você pode estar numa terra que não produz fruto e nunca produziu até o momento que Deus te fez pisar nela. Porque a partir do momento que Deus fez que os teus pés pisassem naquela terra, haverá prosperidade, haverá manancial, haverá bênção dos céus, e aqueles que estarão contigo será próspero juntamente com você, espiritualmente, materialmente, fisicamente. O Senhor está dizendo: eu te coloquei em um lugar árido para mostrar para todos que a minha glória está na sua vida, que eu estou contigo e não te desamparei.
Deus ainda é Deus de promessa. Abraão não estava nem aí, pastor, pastora, se ele estava numa terra escassa. Abraão, quem sabe, chegou na boquinha da noite e disse: vamos armar o acampamento, a tenda está pronta, a sua mulher, os seus filhos. Quem sabe olhou para ele e disse: Abraão, não tem água, o que nós temos é um vaso de água apenas, e amanhã como que vamos fazer? Abraão, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé, e quem tem fé não tem obstáculos. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: quem tem fé não tem obstáculos. Diga: quem tem fé não murmura, não reclama e não critica quem reclama. Tem pessoas que chegam até você te criticando, e você, meu Deus do céu, fica apavorado, dizendo: olha, quem sabe é isso mesmo, quem sabe eu não estou no lugar certo. Ei! Você chegou até onde Deus queria que você chegasse. Só que você esquece que você não precisa abrir a boca para murmurar e reclamar da situação que você está enfrentando. Porque, Ramsés, o choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai dormir na escassez, vai dormir chorando, vai dormir esperando, porque pela manhã vai acontecer algo novo. Aleluia. A alegria vem pela manhã. Eu vou repetir para você adorar: o choro dura uma noite, mas a alegria, cochicha no ouvido da pessoa que está do seu lado, diga: o choro dura uma noite, mas é segredo para mim e para você. A alegria, óleo, a alegria, pastora, a alegria, pastora, a alegria, a minha esposa linda, maravilhosa que Deus me deu, a alegria vem pelo amanhecer na sua vida. Aumenta o som desse teclado, aumenta o som dessa bateria, levanta as suas duas mãos e adora. A alegria de Deus está chegando para a sua vida. Abaraba chorebe calaba calabra xaraba chorende calaba. E a figueira no começo, ela já procura me chama-me toda minha galera, toda minha galera, toda minha galera. Amanheceu o dia, os bacurizinhos, pansudinhos, os filhos, o pastor entendeu, palavreado. A esposa, que ela tem mais o pé no chão, né, pastor? Quando o negócio parece que não vai dar certo, ela vem e aperta mesmo, dizendo: olha, vai por aqui. Não é que ela não tem razão, é que tem que se preocupar mesmo quando algo não está indo bem. Só que deixa eu te falar uma coisa: os bacurizinhos, filho, tudo do lado dele, a esposa com o vaso de água vazio na porta da tenda, esperando um homem de Deus sair. Ei, quando tudo está dando errado, não espere que as coisas começam a dar certo do dia para a noite. Isso não existe, porque se existisse não é milagre de Deus. Quando tudo está dando errado, quando parece que mais nada pode acontecer, quando você sai da porta de casa para fora, aquele turbilhão de dificuldades vem, e tu fala: ai Senhor, mas isso que está me acontecendo, essa é a realidade minha
e teu. Esta é a nossa realidade muitas vezes. Mas os cristãos querem pregar e querem dizer que tudo é fácil, que tudo é oba-oba, que tudo está nas tuas mãos, e nem sempre é assim. Ela pode chegar, porque as bênçãos correm atrás daquele que crê. Mas tem pessoas que estão correndo mais rápido do que a bênção não consegue te alcançar, porque você está fazendo aquilo que é Deus que vai fazer por você. Meu Deus, eu preciso fazer isso, e a bênção de Deus está vindo. Quando ela chega aqui, meu Deus, eu preciso fazer aquilo, deixou para trás. Era para você ter recebido aquilo que Deus te prometeu faz tempo, mas você precisa desacelerar para o mundo e acelerar para Deus. E aí, Abraão, cadê a água? Espera, vamos cavar o poço. Quem sabe o que é poço? Levanta as mãos. Sabe mesmo? A maioria não tem cara de quem sabe o que é poço, não. Nasceu com água encanada. Olha, mas vamos lá. Abraão pega aquilo que ele tinha. Não tinha ferro, não tinha pá. Não tinha ferro, não tinha pá. Ele vai cavar com o quê? Com o seu cajado. Lá vai ele, cavando. Enquanto todos estavam dizendo, Abraão ficou louco. Olha para mim nessa noite. Enquanto todos estavam dizendo, Abraão ficou louco, a sabedoria de Deus, escute o que eu vou te falar agora, que isso faz todo sentido. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o... Vamos ensaiar? 1, 2, 3. É loucura para o... Que coisa linda, Jesus. Então não espere ser compreendido pelas pessoas que não têm a mesma fé que você. Não espere ser aceito pelas pessoas que não caminham lado a lado com você. Às vezes você parou de focar naquilo que é de Deus para dar ouvido a pessoas que não têm a mesma fé, que só sabe te criticar. Ah, por que esse santarrão, essa irmãzinha, esse irmão está fazendo na igreja? Para que isso? Esse grita-grita, pula-pula, fala uma língua que ninguém conhece. Mas deixa eu te dizer um segredo. Sabe por que você está de pé? Porque não é a crítica que te sustenta de pé. Sempre foi e sempre será a presença de Deus que te manteve de pé. E é por isso que você está aqui. Você pode adorar. Podem tentar te humilhar, os humilhados serão exaltados. Podem tentar te derrubar, você pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor te colocará de pé para adorar novamente. Escute, a esposa está olhando, mas Abraão está cavando. Deus fará da impossibilidade uma possibilidade. Deus fará daquilo que não é tornar a ser. Porque com Deus tem graça sim, viver o sobrenatural. E Deus não precisa descer uma cachoeira dos céus para provar que Ele é Deus.
porque Deus, Ele é dono dos lençóis freáticos que está debaixo da terra. Eu imagino que aquele lugar talvez não tinha água, mas Deus, sendo dono de tudo, Ele ordenou aonde não tinha água, para que começasse a gerar água. Aleluias, porque o poço de Abraão não era fundo, era um poço raso, era o impossível, era o invisível se materializando. Quem olhava para aquela areia, aleluia, seca, não imaginava que debaixo dela haveriam mananciais de água, mas teve água, deu para alimentar, deu para, aleluia, suprir a necessidade, deu para matar a sede. E o Senhor está dizendo: você quer viver o sobrenatural? Basta começar a cavar. Olha para dentro de você. Muitas vezes você se sente seco de tudo, vazio de tudo e cheio de nada. Mas o Senhor está dizendo: quer sentir esse manancial? Você precisa cavar a profundeza e a dureza do seu coração, porque aí vai jorrar água, e água da vida. Mas você não está entendendo qual é o propósito de Deus. Como eu cavo, Ramsés? Usando as ferramentas que Deus te deu. Qual é as ferramentas? Adore por um minuto e eu vou mostrar para eles qual é a ferramenta. Eu estou encerrando já. A ferramenta é essa, dizendo: Senhor, eu te glorifico. Você está jogando aquilo que é seco para fora. Quando você diz para Ele: Senhor, eu sou teu, eu te glorifico. Você vem num culto não para ficar parado de biquinho, aleluias, de braços cruzados, fingindo que nada está acontecendo. Você vem num culto para glorificar. E quanto mais glória você dá para Ele, quanto mais aleluia você dá para Ele, quanto mais você se aproxima dEle, mais perto você fica da fonte. Mais fácil fica de adorar. Vai jorrar água aí, mas você precisa cavar. Você precisa encontrar a água que só tem dentro de você, que é a adoração. Só os instrumentos, só os instrumentos. Preste atenção. O poço já estava cavado, já estava pronto, todo mundo estava feliz. Mas Abraão, ele morre. E quando ele morre, os filisteus vêm, Órion, e acaba com tudo aquilo que aquele patriarca construiu. Eles colocam entulhos, eles colocam sujeiras, eles colocam impurezas para contaminar aquela água. E para todos que verem e olharem para aquele poço, eles entendam que a água não é mais potável, não serve mais para beber. E uma água, um poço que tem uma água que não é potável e não serve para beber, é esquecida. Olha para mim. Quantos aqui tem um parente, tem um amigo, tem um irmão que jorrava a água da vida? Uma água que dava gosto de beber, que quando essa pessoa abria a boca, o Senhor enchia os nossos olhos de lágrima e o nosso coração de uma alegria tão grande. E hoje não consegue mais jorrar água da vida. Tudo que sai da boca dele e dela não serve mais para nada. A palavra de ânimo deu espaço para uma palavra de derrota. A palavra de vida deu espaço para uma palavra de morte. A água não é mais pura para beber, porque os filisteus chegaram até o poço e jogaram entulhos e impureza. Escute, não é todos que estão aqui em cima que devem ser ouvidos. Você conhece qual é a palavra de vida? Você conhece quem é aquele que jorra a água da vida? Você sabe
poço que tem água que dá para beber. Mas muitas pessoas pararam de dar ouvido para os homens de Deus e mulheres de Deus e começaram a ouvir os filisteus. E cada palavra maldita dos filisteus que estão lá fora era um entulho que eles estavam jogando dentro da fonte do seu coração. De repente, a boca que adorava não adora mais, a boca que orava não ora mais, a boca, aleluia, que decretava a vitória não decreta mais, porque permitiu-se que os filisteus jogassem tudo aquilo que não presta onde? No seu pensamento, e você começou a se desviar do caminho de Deus. Aleluias. Para mim, Ramsés, não há mais expectativa nenhuma. Eu parei de crer no sobrenatural para viver o superficial. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite que Deus marcou um encontro contigo hoje, viu? Para começar a desentulhar este poço. Ainda tem água lá embaixo, ninguém está vendo, porque tudo aquilo que não presta está tampando. Você não consegue mais adorar, você não consegue mais exaltar, você não consegue mais glorificar. Mas eu pela fé consigo ver que debaixo dessa impureza, debaixo desse entulho, aleluia, debaixo dessa sujeira, ainda tem água potável. Basta você começar a desentupir o seu coração daquilo que não presta. Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, que vai começar a mandar água da vida na sua vida. Se coloca de pé para adorar. Conseguiram entupir o seu coração, mas o Senhor está dizendo: a partir de hoje eu te dou a oportunidade de tirar os entulhos. De tirar os entulhos. Olha para mim nessa noite, eu estou encerrando aqui. Em João capítulo 4, versículo de número 6. Tenho 1 minuto. Eu peço mais 3 de acréscimo, tá, pastora? 3 minutos de acréscimo, né? Se no futebol pode, aqui também pode. Não é? Vamos para os pênaltis de Jesus. Eu estou inspirado. Quando o Senhor me inspira, segura, Jesus, senão nós vamos decolar nessa noite. Aleluia. Jesus está indo aonde? Até o poço que Abraão tinha cavado. Olha para mim. Que Isaac tinha desentulhado e que Jacó havia comprado. Você entendeu? Abraão havia cavado, Isaac tinha desentulhado e Jacó havia comprado aquele território. Aquele território agora tinha dono, não era de qualquer um, e os filisteus não poderiam mais pôr as mãos. Olha para mim. Você é um poço que foi cavado pelo Antigo Testamento, que foi desentulhado por uma promessa, mas que foi comprado pela cruz, pelo sangue que jorrou na cruz do Calvário. Você entendeu? Esse território aí não pertence mais a qualquer um. Aleluia. Se te perguntarem de quem você é e a quem você pertence, você vai encher o seu pulmão de ar e vai dizer: o meu território pertence ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem entulhava não vai entulhar mais. Aleluia. Quem atrapalhava não vai mais atrapalhar. Deus te chamou para ser vencedor nessa noite. Baixinho, baixinho, porque eu preciso encerrar. Tenho mais 2 minutos. Escute. Mas Jesus se assenta onde? No poço que foi comprado por um patriarca.
ou seja, que foi cavado por um patriarca, que foi desenterrado por um patriarca e que foi comprado por um patriarca. Ou seja, aquele poço era do povo de Deus. Jesus se assenta nele. E quem está vindo pegar água? Uma mulher samaritana. Quem era aquela mulher, Ramsés? Uma mulher que tinha muitos maridos, uma mulher que não tinha testemunho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a improvável. Mas ela não deixou de pegar água onde? No poço de quem? No poço de quem havia uma promessa. No poço ainda daquele que havia jorrado água. Olha para mim, não era um poço que havia sido cavado recente. O poço suportou o tempo, o poço suportou as dificuldades, o poço, aleluia, suportou as oposições da vida. O poço resistiu o tempo e ainda estava jorrando água. Só que aquela mulher pegava a água do poço, óleo, mas não tinha mais a sua vida transformada. Olha para mim nessa noite. Jesus olha para ela e diz: mulher, eu tenho sede. Ela entendeu errado Jesus. Ela disse: Jesus, como você, sendo judeu, vai conversar com uma samaritana? Quando Jesus criou o homem e a mulher, Ele criou uma nação. Olha para mim. Eu posso ser do Paraná, você de Santa Catarina ou da onde quer que seja. Você faz parte de uma só nação, que é a nação celestial. Porque eu vou para lá e você. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, tantas coisas em jogo e você está preocupado comigo? Se você soubesse o dom de Deus que há em mim, se você soubesse quem está conversando com você, muitas vezes nós não entendemos que Jesus é dono de tudo, que Jesus pode fazer tudo. E daí nós fizemos igual Jonas, quando Deus salvou a Nínive, ele questionou a Deus, dizendo: Senhor, não foi isso? Não foi por isso que eu fugi lá, estando ainda na minha terra? Porque enquanto Jonas estava pregando a derrota de Nínive, ele estava feliz. Mas quando Deus anunciou a salvação, ele se entristeceu, ele não entendeu que Deus ele tem mais prazer em salvar do que em condenar. Foi para isso que a cruz do Calvário aconteceu, para salvar e não condenar. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se você soubesse quem fala contigo, mulher, você me pediria água da vida, e eu te daria. E essa água, se você beber uma vez, você nunca mais terá. Sabe o que Jesus estava falando? O tempo da lei acabou. Para você manter-se viva no tempo da lei, você tinha que beber da água todo dia. Você está pegando aí? Para você ficar de pé no tempo da lei, você teria que retornar ao poço para tomar a água da lei todos os dias. Mas agora chegou o tempo da graça, e basta um gole da água da salvação, e você jamais voltará a ter sede. Quem bebeu da água? Quem bebeu da água aqui? Vai, agora. Vamos adorar. Quem bebeu da água? Quem bebeu da água? Olha para a pessoa
Você bebeu da água? Se você não bebeu, essa é a oportunidade. Mas se você bebeu, vem comigo tomar mais um golinho dessa água. Se for preciso, afaste essa cadeira para as pessoas ficarem aqui na frente. Eu vou fazer uma ministração muito importante nesse momento. O novo avivamento vai tomar conta da sua vida. Pode vir para frente. Você não arrastou essas cadeiras de mão, é você mesmo, é com você mesmo, é com você mesmo. A banda vai louvar, e é nesse momento que você vai parar de beber da água da lei, vai parar de se culpar todos os dias, vai parar de se apertar dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar até lá. Você vai parar de se culpar e você vai se entregar para